Hoje eu vim falar sobre diferenças de fundos de investimentos e ETFs. Bastante gente, no último vídeo que eu fiz sobre ETF, veio me perguntar, o que é melhor fundos, o que é melhor ETFs, o que você acha e tudo mais, né? Assim, primeiro, os dois são fundos, mas são bichos diferentes. Por quê? A diferença maior de um fundo de investimento e um ETF é que um fundo de investimento ela tem uma gestão ativa e um ETF tem uma gestão passiva. O que é gestão ativa? Hoje no mercado existe por volta de 16 mil fundos de investimento, tá? Como é que se faz essa gestão? Essa gestão ativa é uma gestão onde um gestor, ou seja, um asset, um banco, ele decide o que ele vai fazer naquele fundo. O que ele vai comprar, o que ele vai vender, se ele vai redear, se ele não vai redear, se ele vai deixar um segmento de fora, se ele vai apostar mais num segmento. Ou seja, tem diversos pormenores que ele tem que trabalhar. Ou seja, ele tem uma equipe de analistas para dar esse sumo para ele e a decisão dele é fazer um bicho que esteja mais perto de você. Então vamos falar sobre fundo de ações. Então ele vai fazer um pacote, vai apostar por segmento, vai apostar por papel, vai ver diversas características daquela ação específica para fazer aquele fundo render, para aquele fundo ser perene. Tá? Qual a maior diferença para o ETF? O ETF é completamente diferente, é completamente ao contrário. Ou seja, não existe uma gestão ativa. A gestão de um ETF é uma gestão passiva. Um fundo Exchange Trade Funds, que é a tradução de um termo em inglês, tá? ETF surgiu nos Estados Unidos por volta de 90. E o que ele é? Como eu falei no vídeo anterior, ele replica um setor, ele replica um índice. Então, por que ele é passivo? Porque ele não decide se ele vai comprar mais um papel ou menos outro papel. Ele pega os principais papéis da bolsa, no caso, né? Eu vou falar sobre B3 praticamente, e ele replica aqueles papéis. Então vamos supor, o principal ETF aqui no Brasil, na B3, é o BOVA 11, tá? O que esse BOVA 11 é? Ele é o índice replicado. Então os caras pegam o índice Bovespa, com todos os papéis que compõem o índice, não a bolsa, porque a bolsa tem muito mais papéis, né? Ele pega todos os papéis que compõem o índice, que é os principais, e ele replica naquela mesma quantidade, né, do índice, ele replica na carteira dele. Então é praticamente automático aquilo, ou seja, não vai depender de nenhum gestor estar aumentando a posição de um, estar aumentando a posição de outro papel. É simplesmente ele replica aqueles papéis, percentualmente, em termos de quantidade. Então ele vai render igual o que vai render o Ibovespa, o índice Ibovespa. Hoje existe no Brasil 16 ETFs, tá? Então tem ETF de BOVA, que eu falei, que é o principal, né? Que é o índice. Tem ETF de empresas que pagam mais dividendos, né? Então que eles pegaram todas as empresas que pagam maiores dividendos, colocaram dentro de uma caixa, entregaram, montaram ETF. Tem ETFs até de mercado externo, né, onde replica o principal índice dos Estados Unidos, que hoje é o S&P 500, né, dentro de um ETF só. Em reais, você compra aqui na B3 um ETF que replica o índice do S&P 500. Tem ETF das small caps, que são as empresas menores que tendem a crescer bastante, né, mas são as mais significativas. Tem ETF de renda fixa, tem ETF até de empresa de carbono, tem ETF de empresa de título do governo, tem bastante ETFs, né? Só que essa lição, como eu falei anteriormente, é passiva. Ela não tem gestão, ela não tem uma gestão ativa, né? O contrário de fundo. Então, a principal diferença é essa. Tem as vantagens, tem a desvantagem. Qual a vantagem de um fundo? O fundo, quando você aplica no fundo, tá? Geralmente você vai ser assessorado por algum assessor de algum banco, ou algum asset, de alguma distribuidora. Então, ele vai te indicar aonde
você quer investir, que fundo você quer investir, o que mais parece com você, tá? Se é um fundo de ações e tudo mais, é um negócio mais a longo prazo, onde a tua administração, onde você praticamente só vê uma vez por mês, que é onde saem as cotas. Não é um negócio que você vai operar o dia a dia. Por que você não vai operar o dia a dia um fundo de ações? Porque, primeiro, a liquidez dele é uma liquidez com tempo muito grande, tá? A maioria dos fundos de ações, a liquidez dele é D15, ou seja, você pede hoje para resgatar daqui a 15 dias, é D30, você pede hoje para resgatar daqui a 30 dias. Tem fundos de ações que é D60, que é D90, ou seja, o prazo entre você pedir o resgate e você ter o dinheiro na conta é um prazo muito longo. Então você não consegue ter essa administração na tua mão, ou seja, você não consegue ser rápido quanto a isso. Então não adianta nem você ficar olhando todo dia se subiu, se caiu, porque aquele negócio é mais a longo prazo. O ETF, ele já te fornece isso, dá mais adrenalina. O que você vai fazer? Depende um pouco mais de você, independente da administração ativa. Quem vai ser o teu gestor é você. É um pouquinho mais difícil? É um pouquinho mais difícil. Tem as suas vantagens? Tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Você vai escolher o setor, teu assessor pode escolher o setor. Ou seja, eu prefiro empresa que pague dividendo. Eu prefiro empresa do setor bancário. Eu quero comprar um ETF de toda a bolsa. Eu vou apostar no desempenho da bolsa inteira, independente de setores. Só que aquilo ali, você vai fazer a administração. Se o mercado subir, você quiser vender, você vai vender e o teu dinheiro vai estar para você no segundo dia, ou seja, em D2, que é a mesma coisa que você estivesse comprando uma ação. É a mesma coisa que você estivesse comprando Petrobras, é a mesma coisa que você estivesse comprando Bradesco. Mas quando você compra um ETF, você compra um conjunto de ações. Eu falei de Bradesco, então vamos falar setor financeiro. Então tem um ETF do setor financeiro, então está composto, dentro dessa ETF está composto Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, BTG, ABC, tem até cartão de crédito, Cielo, tem bastante, tem 16, 17 papéis dentro desse ETF. Então você está comprando todo o setor financeiro. Então se você acredita no setor financeiro, você vai lá e compra um ETF que tem toda a composição do setor financeiro. Toda não, os principais papéis que compõem o setor financeiro. Então só que essa administração passa a ser tua. Você interfere na tua administração, independente do fundo de investimento. Onde você compra e você deixa lá. É o cara que está tocando para você. É um gestor que está tocando para você. Se ele está tocando bem ou se ele está tocando mal, você pode até olhar e você pode até resgatar, mas demora muito tempo para tirar e tudo mais. Mas é um profissional que está tocando. E quando você escolhe comprar o ETF, você põe a mão na massa. Você participa daquela administração. É uma gestão passiva, mas a gestão ativa é você. Você decide, agora eu não quero mais, agora eu quero vender, eu comprei hoje, subi, eu quero vender. Às vezes você participa. Pode ser que você queira deixar para sempre também. Você acha que o setor de small caps é um setor que vai te dar muita grana a longo prazo, você compra e esquece. Você quer achar que o setor financeiro é um setor que vai dar muita grana a longo prazo, você vai lá e compra e esquece. A diferença maior é essa, tá? Uma é gestão ativa e outra é gestão passiva. Tem umas vantagens e desvantagens nisso? Tem. Qual é a vantagem do ETF? A taxa de administração de uma administração passiva é muito barata. Pra você ter ideia, a taxa de administração de um ETF é de 0,03 a 0,5% ao ano. Por quê? Você não está pagando ninguém para você fazer a gestão. É você que está fazendo, é você que está comprando, é você que está apertando o botão para comprar, né? Então, aquele custo é muito barato de você comprar e vender. E aquele custo já vai embutido dentro do próprio pacote. Então, não dá nem para sentir. Ao contrário de uma gestão ativa, onde o custo de você fazer uma gestão ativa é muito grande. Ou seja, se eu sou um asset, eu estou fazendo uma gestão ativa, assim, eu tenho que pagar meus funcionários, eu tenho que pagar analista, eu tenho que pagar o cara que vai controlar, eu tenho que pagar várias coisas, custo e tudo mais, tá entendendo? Que para fazer aquela gestão custa muito mais para mim, né? Então tem que repassar isso. Então hoje, um fundo de investimento, principalmente fundo de investimento em ações, é difícil você ver um fundo de investimento que vai te cobrar menos de 2% ao ano. E ele vai te cobrar também a performance. Se por acaso ele tiver um desempenho muito bom em relação à Bovespa, ele vai querer cobrar uma fatia daquela performance, tá? Ou seja, é diferente da coisa. E se você, por acaso, você tiver um desempenho muito bom no teu ETF, você não vai pagar performance para ninguém. Por quê? Porque aquela performance é tua. Você que apertou o gatilho ali, você que meteu o dedo para comprar.
tá? Então, basicamente, pode ser que eu esteja esquecendo de algumas outras coisas, tá? Se vocês quiserem, depois você pode me escrever, pode colocar fazer pergunta, que eu respondo depois, porque eu não estou lembrando de tudo ao mesmo tempo. Mas, basicamente, é essa diferença. A principal é o ativo contra o passivo. Tá? A principal diferença é essa. Tem um detalhe também, eu vou até colocar no ETF. Tá? No ETF, você pode, como eu falei, que era uma operação muito parecida com ações. Então, quando você acha que Petrobras, vamos supor, colocou na tua cabeça que Petrobras vai cair, por alguma razão, tá? Ou seja, o petróleo vai ficar mais barato e tudo mais, Petrobras vai cair. Com o ETF você pode fazer a mesma coisa. Com o Petrobras você pode alugar Petrobras e vender Petrobras e usufruir da queda de Petrobras. No ETF você pode fazer a mesma coisa. Se você achar que um setor específico daquele ETF, a própria bolsa, vai cair, tá? Ou seja, o índice tá muito alto, eu acho que vai cair e tudo mais, você pode alugar a BOVA11, que é aquele que eu te falei que é o principal papel da bolsa, o principal ETF da bolsa, você pode alugar e vender, ou seja, você pode apostar contra a bolsa. Ou seja, você acha que a bolsa vai cair, eu quero usufruir, eu quero ganhar dinheiro com a cara da bolsa, tá? Então você pode fazer isso também, né? Além que tem até opções de ETFs, né? Então é como se fosse praticamente uma ação, né? Só que aquilo ali é uma cesta de ações. Então, feito falei, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, pode mandar uma pergunta que eu tento responder, eu vou responder, faço com o máximo prazer. Hoje pode ser que nesse momento eu esteja esquecendo de alguns detalhes, tá? Eu tentei passar mais um básico, tá? Porque assim, é assunto para mais de meio metro, tá bom? Então, eu acredito que só seja isso.